nos capítulos anteriores. Depois de caírem num rio congelado, Gerra e Mongrion ficaram presos dentro do carro, e Mongrion ainda estava algemado. Por sorte, os capangas do pai de Gerra conseguiram resgatá-los com a ajuda de um guindaste. Logo depois, os dois despertaram trancados numa sala cercada por vidro à prova de balas. Do outro lado, o pai de Gerra apareceu e pressionou Mongrion com uma decisão difícil: ou ele machucava Gerra, ou algo ruim poderia acontecer com sua irmã. Sem alternativa, ele cedeu. Na sequência, os dois foram apagados por um gás. Logo depois, Mongrion acordou num templo, com Yeong em segurança. Enquanto isso, Gerra, ferido, mas se recuperando, refletia sobre tudo o que viveu, percebendo que suas escolhas o trouxeram até aquele momento. Mais tarde, Mongrion, já embriagado, tentou ligar para Gerra de uma cabine telefônica. A ligação caiu, e ele ficou sem saber se era mesmo Gerra do outro lado. Enquanto isso, Gerra perguntava ao capanga onde Mongrion estava. E agora, como tudo vai se desenrolar? Lá fora, a tempestade ainda castigava a cidade com força. Dentro da mansão, o mafioso observava a pulseirinha budista de Mongrion em suas mãos, enquanto fitava a chuva que caía sem parar. Em silêncio, ele mergulhava nas próprias lembranças. Quando o carro estava prestes a afundar, veio à mente um pesadelo antigo, algo sobre ser levado e perder a vida. Mas, mesmo diante desse medo, o que mais o aterrorizava era a possibilidade de algo acontecer com Mongrion. Ele queria salvá-lo, mesmo que, para isso, precisasse tomar atitudes extremas. Com um olhar distante, perdido em pensamentos, a lembrança da visita ao hospital surgia de novo: o pai, Inakyung. O pai falava com firmeza. É melhor não ver mais aquele garoto, a menos que queira vê-lo sofrer. Nakyung, sempre observadora, completou. Seu pai marcou uma reunião com o conselho. Eles decidiram te deixar sair, e isso significa que nosso acordo também chegou ao fim. Ela tentou por muitos anos conquistar seu afeto, mas ele nunca demonstrou interesse. Ainda assim, ela dizia que o teria, nem que fosse à força. Para ela, o casamento aconteceria de qualquer jeito. O mafioso pensava: somos parecidos, quando queremos algo, fazemos acontecer. Você faria o mesmo no meu lugar? Apertando com mais força a pulseirinha em sua mão, ele tomou uma decisão firme: não posso deixar que tudo termine assim. Do lado de fora, os capangas conversavam. O que você tá comendo? Perguntou Mangak. Correspondeu com a boca cheia. Teve uma festa de ano novo. Mongrion prometeu passar no Sr. Kim para comer bolo, mas não apareceu. O senhor me deu os doces. E você aceitou? Queria que eu rejeitasse um idoso? Disse Ro, como se fosse óbvio. Mangak suspirava, desanimado. As coisas estão indo ladeira abaixo. Primeiro os homens do presidente começaram a rir da gente, e agora tem esse boato de que o chefe tá obcecado por um cara. Por que você tem que falar assim? Retrucou Ro, já incomodado. Eu tô mentindo? Eu nunca imaginei que o chefe fosse assim. Mangak. Você nunca reparou, mas Mongrion até que é bonitinho, olhando bem. Você tá brincando, né? É claro que não. Respondeu Ro. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. De repente, Gerra apareceu ajeitando o sobretudo, decidido. Mangak, vou pegar seu carro. Chefe. Espera. Gritou um deles. Se for para onde eu acho que vai, por favor, não vá. Você tá esquecendo que Mongrion escolheu a irmã dele. O mafioso parou, ouvindo em silêncio, de costas para o grupo. Ele te feriu, isso devia ser o suficiente. Ele vai continuar escolhendo a irmã, sempre que tiver que decidir. Gerra parou, com a chuva escorrendo pelo rosto, respondeu. Você está certo. Virando-se continuou. Mas eu não me importo. No templo budista, Mongrion tentava dormir, mas algumas crianças não paravam de brincar ao redor. Ei! Vão brincar lá fora. Eu quero dormir.
resmungou ele. As crianças saíram correndo, e ele se sentou com a mão na cabeça, reclamando da ressaca. A irmã dele entrou no quarto, vestida com roupas tradicionais do templo. Ele se surpreendeu ao vê-la assim. Eu nunca me acostumo a te ver com essa roupa. Fico tão estranha assim? Perguntou ela, sem jeito. É quase engraçado. Ela se aproximou e perguntou. Por que você bebeu tanto ontem? Coberto de vergonha, ele só levou as mãos ao rosto. Os outros monges estão bravos com você, disse ela. Ele tentou se lembrar da noite anterior, e lembrou até demais. Ah, eu lembro, esse é o problema. Como punição, vai fazer 3.000 curvadas hoje. Melhor levantar logo. Só de pensar fico enjoado, murmurou ele, de cabeça baixa. A irmã apenas o observou, com um sorriso gentil no rosto. Mongryun, chamou com delicadeza. O quê? Respondeu ele, ainda com a mão na cabeça, meio distraído. Sobre aquela pessoa, sei que é difícil, mas tente esquecê-lo, tudo bem? Recomece. Ele olhou para ela, então forçou um sorriso e respondeu. Já esqueci. Momentos depois, Mongryun cumpria a punição. Ele se curvava diante do altar, enquanto a irmã usava um pequeno instrumento de madeira, que emitia um som a cada curvada. Ela contava. 1080. Mongryun pensava. Eu deveria esquecer, não é como se alguém fosse me procurar. Quem em sã consciência viria até aqui por mim? 1081. Mesmo assim, o pensamento o entristecia. 1082. As lembranças começavam a invadir sua mente. Cada momento que passou com o mafioso vinha à tona. Se você não vai aceitar minhas desculpas, que tal um encontro? As palavras, os gestos, os olhares. 1084. Eu nunca te deixaria para trás. Essas memórias batiam forte, e ele parou por um momento, com a cabeça abaixada. A irmã o chamou, mas ele não reagiu. Em silêncio, pensava. Por que não consigo parar de pensar nele? A irmã insistia para que ele continuasse. De repente, ele se levantou num impulso. Eu não aguento mais. Estou enlouquecendo. O monge ao lado interveio. Se acalme, jovem. Mas Mongryun apertou os punhos e respondeu com força. Ou eu coloco tudo para fora ou não vou suportar. Ele gritou. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso precisa ser resolvido. Com um olhar decidido, completou. Então, não tentem me impedir. No dia seguinte, Gerra chega ao templo, onde espera encontrar Mongryun. Logo na entrada, é recebido por Yeong-li, que, surpresa com sua presença, pergunta o que o trouxe ali. Ele para, segurando a pulseirinha budista de Mongryun, nas mãos e responde com seriedade. Vim devolver algo ao Mongryun. Yeong hesitou por um instante, visivelmente sem jeito, antes de responder. Ele, já foi embora. Gerra regala os olhos, incrédulo. O quê? Ele se foi? Ela confirma e continua. Ele deixou o templo ontem. Não conseguimos mais contato desde então. Gerra pergunta se ela tem alguma ideia de para onde ele poderia ter ido. Ela hesita por um instante, então responde com um leve desconforto. Na verdade, imaginei que ele pudesse ter ido te procurar, mas parece que não foi o caso. Ele se vira, pensativo. Se ele foi embora ontem, teve mais do que tempo para me procurar. Será que foi até o Junyung? Antes que ele vá embora, Yeong-li o chama. Espere, diretor Cell. Ele se vira, desconfiado. Ela respira fundo e, ainda hesitante, pergunta. Você se importaria de tomar um chá? Tem algo que eu preciso te contar. Dentro do templo, sentados frente a frente, ela lhe serve o chá. Tentando aliviar o clima, pergunta se está do agrado dele. Gerra apenas observa o ambiente em silêncio por alguns segundos, depois responde. Está bom.
Seus olhos se fixam em uma mesinha próxima, onde há porta-retratos. Uma foto chama sua atenção, Moon-Gryun, ainda criança, ao lado da irmã. Ele sempre teve esse sorriso, parece que era uma criança sorridente desde cedo. Yeong interrompe seus pensamentos e começa a compartilhar. Moon-Gryun e eu dividimos esse quarto até ele entrar no ensino médio. Sempre tive muito medo, talvez por estarmos sempre em desvantagem, com mais dificuldades do que os outros. Vivemos de um jeito diferente. Ela se lembra dos momentos da infância, enquanto continua. Por isso ele sempre foi tão protetor comigo. Mesmo aqui, onde meninos e meninas são separados, o monge-chefe permitiu que ficássemos juntos por causa disso. Gerra observa, confuso com a situação. Ela tenta esclarecer. Eu sei, é meio difícil de entender. Acho que parecíamos um pouco estranhos. Irmãos não costumam dormir juntos por tanto tempo, comenta Gerra, direto. Ele continuou, sério. Mas, além disso, você o impediu de ter um futuro decente. Yeong fica em silêncio por um momento. Então, abaixa o olhar e admite. Você está certo. Por isso decidi parar de agir assim. Vou ficar aqui por um tempo, longe dele. Mas, antes disso, precisava dizer algo. Gerra leva o copo à boca, curioso. Ela fala com firmeza. Diretor Cell, por favor, deixe Moon-Gryun em paz. Eu também quero que ele tenha uma vida diferente. E, para isso acontecer, acredito que vocês dois não devem mais se ver. Ele a encara, sério, e então faz a pergunta que sempre teve em mente. Você é mesmo irmã do Moon-Gryun? Vocês não se parecem em nada. Yeong baixa a cabeça, com um semblante triste. Moon-Gryun se parece com nossa mãe, diferente de mim. Gerra comenta. Ele me disse uma vez que a verdadeira mãe dele apareceu, mas depois afirmou que era mentira. Yeong se assusta com a lembrança. Ele realmente te contou isso? Sim. Disse que ela foi procurá-lo quando ele tinha 15 anos. Ela mexe as mãos, inquieta. Aquela mulher apareceu na escola atrás dele. Moon-Gryun quis esconder isso, só descobri muito tempo depois. Com os olhos cheios de lembranças, ela revela. Quando eu tinha 5 anos, essa mulher entrou em nossas vidas. Achei que teria finalmente uma mãe, mas foi quando os problemas começaram. Meu pai vivia em viagens de trabalho. E, quando estava ausente, ela hesita, sem coragem de prosseguir. Gerra permanece em silêncio, atento. Meu pai morreu num acidente meses depois. E ela engravidou, teve um filho. Moon-Gryun? Pergunta Gerra. Ela confirma com a cabeça. Eu não sabia se ele era filho do meu pai ou de outro homem. Mas não importava. Eu precisava cuidar dele, mesmo sofrendo todos os dias. Fugir era em vão. Se eu não estivesse lá, ninguém cuidaria do Moon-Gryun. Um dia, fugi e ela simplesmente desapareceu. Fiquei com ele sozinha até que a polícia nos encontrou. Mas eu disse que não sabia de nada. Tinha medo que a encontrassem de novo. Moon-Gryun nunca soube disso. Perguntou Gerra, surpreso. Claro que não, ele nunca soube. Respondeu ela, sem hesitar. Até ela reaparecer, foi até a escola dele e pediu dinheiro. Disse que ele só poderia viver com ela se pagasse por isso. Yeong abaixa os olhos, com tristeza. Moon-Gryun roubou a caixa de doações do templo. Os monges ficaram furiosos. Quando a polícia o levou, ela estava ao lado dele. Eu não queria acreditar, mas era ela. Gerra pergunta, aflito. Ele chegou a descobrir a verdade sobre ela? Yeong lhe suspira, passa a mão pelo rosto. Tentei dizer que não era a mãe verdadeira, apenas uma mulher mal intencionada, mas ele percebeu. Eles se pareciam demais. O sangue fala mais alto, né? Depois disso, ele se isolou. Não comia, não bebia, não se mexia. Foi mudando aos poucos, se envolvendo com garotos problemáticos.
Começou a mentir para mim. Então deixamos o templo. Antes mesmo dele terminar o ensino médio. Eu tive medo de que ela voltasse. Então o fiz fugir. Yeong ergue o rosto, os olhos marejados. Só percebi depois que estava machucando ele, como ela. Tentando tapar buracos, lidando com meus próprios problemas. Não sou melhor do que ela. Ela respira fundo, emocionada. Por favor, eu imploro, quero que o Mongryun tenha uma vida normal. Mesmo que não seja perfeita, quero que ele tenha paz, amigos, e liberdade. Ela abaixa a cabeça, com lágrimas escorrendo. Me desculpe pela dor que causei à sua família. Se precisar, eu mesma pedirei perdão à sua irmã. Mas, por favor, se ele te procurar, afaste-o. Não o procure mais. Gerra observou em silêncio por alguns segundos. Então, com a voz firme, perguntou: isso é mesmo o que ele quer? Yeong não consegue responder. Apenas encara Gerra com os olhos marejados, sem conseguir emitir uma palavra. Em outro canto da Coreia, Seung-Yun anda de um lado para o outro, ansioso. Aquele cabeça dura sumiu, não atende o celular. Onde ele se enfiou? Será que está bem? Um arrepio percorreu sua nuca. Sem se mover, ele apenas desviou o olhar, desconfiado. Sentia como se alguém o observasse ali, no silêncio daquele lugar. De repente, Mongryun surge por trás, acertando a parte de trás do joelho dele numa brincadeira. Tá falando de mim? Seung-Yun quase cai. Você tá louco? Achei que você tinha sumido de vez. Com um sorrisinho sarcástico, Mongryun brinca. Na verdade, eu sou um fantasma. Seung-Yun repara nas roupas dele. Você está morando no templo de novo? Estava. Planejei virar monge como minha irmã, mas acho que essa vida não é para mim. Ele entrega a chave da moto para Mongryun, curioso. Sua irmã virou monja? Virou. Mas isso agora não importa. Subindo na moto, Mongryun comenta: preciso devolver uma coisa para um velhote rabugento. E o que é? Com um desdém, Mongryun responde: coisa ruim. Coisa ruim? É. Um monte delas, em meio a uma forte nevasca. O pai do Gerra se despede de uma mulher elegante, talvez uma atriz de TV. Ao entrar em seu carro, o motorista comenta: o senhor parece estar de bom humor hoje. Ele responde com sarcasmo: estou? Que surpresa, considerando a dor de cabeça que meu filho tem sido. Talvez seja melhor eu passar mais tempo com atrizes jovens e encantadoras. Em seguida, pergunta: como estão os preparativos para o casamento do Gerra? Acredito que a mãe dele resolveu os detalhes com a esposa do diretor Park ontem, senhor. Não houve mais notícias diretas, responde o motorista. Talvez ele finalmente tenha criado juízo, diz o homem, apoiando a cabeça no encosto. Estou cansado. Não me acorde, a menos que seja urgente. Sim, senhor. Mas antes que pudesse cochilar, o carro freia bruscamente. O que foi isso? Pergunta assustado. Desculpe, senhor. Os carros da frente pararam de repente, parece que uma árvore caiu na estrada. Vamos dar a volta? As pessoas já estão tentando remover. Como não temos pressa, melhor esperar, diz ele despreocupado. Do lado de fora, alguém caminha em meio à nevasca, se aproxima do carro e começa a bater no vidro. O motorista se vira, hesitante. Quem é? Ninguém, senhor, provavelmente um pedinte. A batida continua. O motorista abre uma pequena fresta no vidro. O que pensa que está fazendo? Está riscando o vidro. O rapaz do lado de fora enfia uma espiga de milho pela fresta. Senhor, por favor, compre um milho. Saia daqui! Grita o motorista. Mas antes que pudesse continuar, um spray é lançado para dentro do carro. Uma fumaça densa se espalha.
O motorista tosse, assustado. Senhor, cubra o rosto. Venham ajudar. Quando se vira novamente, percebe que o banco de trás está vazio. Lá fora, o presidente está cercado por homens fortemente protegidos. Um passo em falso, e a cabeça do presidente Cell vira poeira, ameaça um deles. Um dos homens tira o capuz e o chapéu, revelando seu rosto. Olá, que bom te ver de novo, diz Mongrion com um sorriso. Pouco depois, no escritório do Gerra. Mongrion Lee, pegou o meu pai? No meio de um engarrafamento, confirma o motorista. E agora está difícil rastrear o presidente. Deixaram todos os pertences para trás. Acho que o senhor precisa intervir. O mafioso escuta em silêncio, então solta um riso contido. Depois outro. E por fim, uma gargalhada. Os capangas ficam confusos com a reação. Gerra então se recompõe na cadeira e diz, com calma: não acho que o meu envolvimento vá mudar alguma coisa. Mas você é o filho dele. Precisa fazer algo. Insiste o motorista. Tenho certeza de que não vão machucá-lo. Ele deve voltar em segurança, responde Gerra, tranquilo. E além disso, o secretário que informou que alguns promotores farão uma busca em nossa casa em breve. Prepare tudo. O motorista para por um momento. Então se vira e sai furioso, batendo a porta. Outro subordinado pergunta: vai ficar tudo bem, chefe? Gerra então questiona: como está indo o promotor Beck? Encontramos arquivos que comprovam a história do diretor Park sobre fraude e acusações sérias. Devem chegar em alguns dias, e o diretor será notificado. Prometeram manter o grupo e o Sun fora da investigação o quanto puderem. E sobre Mongrion Lee? Como quer proceder? Qual era o nome do amigo dele? Kim Seung-yun. Descubram onde eles estão escondidos. Precisamos chegar até eles antes. Gerra então faz uma expressão mista de surpresa e exaustão. É como se pensasse: eu não acredito que ele fez isso. A primeira coisa que fez ao fugir foi pegar o meu pai. Que confusão! Por favor, não piore as coisas. Enquanto isso, em um local desconhecido, alguém desperta aos poucos. O pai de Gerra acorda confuso, imobilizado em uma cama, sem conseguir se mover. No quarto estão Mongrion e Seung-yun. Bom dia, senhor, diz o rapaz. O homem tenta se soltar, revoltado. Seu desprezível. Como ousa fazer isso comigo? Nossa, como ele é barulhento, me passa a fita, diz Mongrion. Mas antes, ele se aproxima com um sorriso. Que tal fazermos um acordo enquanto ainda tem forças? Que acordo? Rosna o homem. Um contrato. Responde ele, erguendo um papel. Você garante que nunca mais vai tocar em mim, nem em ninguém ao meu redor. Incluindo o Gerra. Ele chega perto do rosto do presidente. Sabe, ele realmente se parece com você. Filho de peixe. Mas se você não fosse o pai dele? Mongrion desvia o olhar, pensativo. Gerra me avisou. Disse que se eu fizesse isso com outra pessoa, ele me mandava de arrasta. E eu não posso empurrá-lo para isso. De repente um rapaz entra. Terminei o banho Mongrion. Usando um robe aberto e uma sunguinha minúscula. Mongrion observa e comenta: você demorou. Olhando para o homem em cima da cama ele diz: nossa, agora sim esse cara faz o meu tipo. Não se preocupe. Eu sou profissional, e eu sei ser gentil. O homem na cama entra em pânico. Espera. O que você quer de mim? Mongrion se vira, com uma expressão inocente. Promete cumprir se eu te contar? Sim. Fala logo. Eu posso ficar com o Gerra? A resposta provoca uma reação imediata no homem, que franze a testa, furioso. Viu só? Eu sabia que você não ia cumprir sua palavra, seu velhote. Não se preocupe demais, diz Mongrion, se afastando. Eu tenho um ponto fraco pelos seus filhos.
Vou garantir que essa parte toda seja censurada. Ele dá meia volta, depois pensa melhor. Espera, acho que vamos com tudo. Não deve doer muito. Quero dizer, você não se importou quando Gerra foi golpeado, né? O rapaz sobe animado na cama. O presidente grita, assustado, olhos arregalados, completamente em pânico. Seja um bom garoto e aceite seu destino, presidente Cell. Diz Mongrion, com as mesmas palavras que ele ouviu dele no passado. Horas depois, na casa da fazenda. Envolto pelo frio da noite, o senhorzinho fumava silenciosamente, mergulhado em pensamentos, quando um barulho súbito rompeu o silêncio. Quem tá aí? Perguntou, assustado. Então, do escuro, uma lanterna se acende, iluminando o rosto do rapaz, que aparece de repente. Sou eu, senhor, diz ele, com um meio sorriso. O susto é tão grande que o senhorzinho solta um grito e cai no chão, tremendo de medo. Parece que viu um fantasma, brinca o rapaz. Você me assustou. Reclama o velhinho, ainda trêmulo. Ele se levanta, começa a bater no rapaz com tapas leves e diz: quase me causou um ataque cardíaco. Por que pulou desse jeito? Isso dói. Para de me bater. Pede o rapaz, tentando escapar dos tapas. E ainda você nem apareceu no jantar de ano novo, resmunga o velhinho, claramente chateado. Foi por isso que vim aqui agora, responde o rapaz, se defendendo. O senhorzinho o encara, emburrado. Já que estava ocupado demais da última vez, pode ir embora agora. A senhorinha aparece, com aquele carinho tão típico dela, e abre um sorriso caloroso. Olha só quem veio nos visitar. Eu quase não te reconheci. Ela se aproxima. Meu Deus! Por que você tá tão magro? Tem comido direito? Tá tudo bem com você? Eu tô bem, senhora. Responde o rapaz, tentando esconder a emoção. O velhinho resmunga. Ainda temos um pouco de arroz, pergunta para ela. Eu só vim ver um amigo, tenho que ir, diz o rapaz, envergonhado. Só queria passar aqui antes e entregar isso. Ele estende uma sacola à senhorinha, que a abre e arregala os olhos. Roupas? Onde você conseguiu roupas tão chiques assim? O senhorzinho observa calado, depois se vira e diz: espere bem aqui. Não vá embora. Minutos depois, ele retorna com um pacotinho. O senhorzinho, com sua habitual teimosia carinhosa, estende um pequeno embrulho. Esse é seu pagamento, estava atrasado, moleque. Agora não passe fome, ou apanha de novo. E você pode vir quando quiser, diz ele, tentando parecer bravo, mas com um olhar cheio de ternura. O rapaz fica parado, surpreso. Seus olhos se enchem de emoção diante daquele gesto inesperado. Ele segura o pacote com as mãos. E apenas o observa, como se estivesse tentando gravar aquele momento para sempre. Ali, diante daqueles dois velhinhos, ele sente algo raro, acolhimento. A senhorinha, com um sorriso doce atrás do marido, observa em silêncio. O rapaz com a voz embargada, diz: obrigado. Eu virei com certeza. Na mansão do presidente Cell. O ambiente é tenso. De repente, um cinzeiro voa em alta velocidade e passa raspando o rosto de Gerra, atingindo a parede com violência e se espatifando. Um corte se forma onde o objeto passou. Com a cabeça enfaixada, visivelmente debilitado, o presidente grita: saia daqui! Como ousa aparecer aqui de novo? Mas Gerra, tranquilo, apenas comenta: pelo seu arremesso, você parece estar bem melhor. O capanga tenta acalmar o chefe. Por favor, senhor, respire. Cale a boca. Grita o presidente, ignorando o aviso. Como pôde me trair por aquele moleque? Você sabe o que ele fez comigo? Você não tem ideia do que precisei fazer para te criar, filho ingrato. Gerra o encara. Você realmente deu tudo de si, ou é o que você sente? Ele suspira. Nada disso teria acontecido,
Se você apenas tivesse me deixado ir. O pai fica em choque. A voz simplesmente não sai. Gerra continua. Eu estarei no comando a partir de agora. E você deveria ser mais cuidadoso. Atordoado, o presidente só consegue balbuciar. Você, como pode me dizer isso? Gerra apenas se vira e começa a sair. Se não quiser ser removido da sua posição, é melhor descansar. Seu bastardo! Grita o presidente, tremendo de raiva. Chefe! Grita o capanga, tentando impedir a saída do mafioso. Descendo as escadas, Gerra segue calmo, ignorando os gritos. O que o doutor disse? Pergunta ele. O capanga hesita. Bem, tirando aquele ferimento delicado, ele não sente mais dores intensas. Mas o motivo do desmaio foi um estresse esmagador. Gerra para no meio da escada. A expressão muda. Ferimento delicado? Repete, desconfiado. Ele permanece em silêncio por um instante. Algo estranho passa por sua mente. Um pensamento sombrio, absurdo até, mas que se encaixa com perfeição no que ele está sentindo. E então, a ficha cai. Seus olhos se arregalam, e o corpo quase congela. A suspeita o golpeia como um raio. Não me diga que, aquele moleque, fez o mesmo com ele, o que fez comigo. Pensa, tomado por uma mistura de raiva, incredulidade e desconforto. Sem dizer uma palavra, ele se vira bruscamente. O olhar revela tudo, um choque silencioso, acompanhado de uma angústia crescente. Nesse instante, um dos capangas se aproxima com cautela. Tudo bem, chefe. Gerra respira fundo, tentando recuperar o controle. Não se preocupe com isso, responde, com a voz firme. Alguma notícia sobre Seung-Yun? Bem, ele fechou a loja por motivos desconhecidos. Ainda não sabemos onde está. Mas continuamos procurando. Chefe. Um pacote chegou hoje na sua casa. Curioso, ele perguntou. De quem é isso? O capanga, que parecia não ter muitas informações, respondeu. Não sei ao certo. Disseram para um cara qualquer entregar isso num terminal de ônibus. Gerra pega o envelope, o abre e congela ao ver o conteúdo. Fotos do pai dele, em situações comprometedoras. Um arrepio percorre seu corpo. E junto delas, o contrato feito com Mungrion. Ele realmente não planeja me ver novamente, diz Gerra, com o papel nas mãos. Qual o problema, chefe? Verifique todas as câmeras de segurança próximo ao terminal de ônibus. Como esperávamos, era o Mungrion. Sim, era ele. Gerra aperta o papel com força, o amassa completamente. Ele realmente acha que vou deixar tudo acabar assim? Com os olhos cheios de fúria, Gerra dá a ordem final. Encontrem Mungrion Lee, e tragam ele até mim. O fim está próximo. Depois de tantos desencontros, lutas e sentimentos guardados, Gerra e Mungrion estão prestes a se encarar mais uma vez. Verdades serão ditas. Feridas antigas podem reabrir. Mas será que o amor vai conseguir superar tudo? Não perca o capítulo final da história principal de A Sorte Viugnis. O momento mais aguardado está prestes a acontecer. Prepare o coração. Porque essa despedida promete ser inesquecível. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!